Então aqui já estou montando o gerador eólico com ímãs de micro-ondas, ímãs de magnetron. Então eu estou fazendo no próprio aro de bicicleta, como do mesmo jeito que eu fiz lá as pás de PVC da turbina eólica, eu fiz em um aro de bicicleta, aro 26. Aqui também eu estou fazendo em um aro 26. Então dá para fazer com 32 polos. Pegou 32 ímãs. Ele fica bem leve. Esse aqui eu não quero fazer ele com núcleo de ferro nas bobinas para ele ficar leve, né? Então ele vai ficar bem livre e roda com facilidade. Para colocar os ímãs aqui, ó, eu usei apenas um pedacinho de madeira e colei com super bond aqui a madeira, ó, e aqui foi colocado parafuso. Então por enquanto eu fiz em uma base de madeira. Aqui depois pode fazer em base, naquelas bases de PVC ou PVC grosso, que fica bem bonito, ou acrílico. Pode fazer também essa base já de fibra de vidro, né? Então aqui por enquanto eu fiz em madeira, bem reforçada. Aí no meio eu coloquei um parafusado ali, ó. Aqui nessa parte vai ser colocada as bobinas. Então pegou 32 ímãs, 32 polos, vai pegar 32 bobinas, que esse modelo que eu estou fazendo, ele é monofásico. Então para colocar os ímãs, esse aqui eu marquei como o polo sul. Na verdade não interessa tanto saber qual é o polo sul ou o polo norte. Basta colocar. Esse aqui, no caso, esse aqui, ele é o polo sul, aí o outro polo, ele vai, se colocar aqui, ele vai atrair. Então, quer dizer, esse aqui é polo norte. Aí tem que virar ele para poder ser polo norte, ó. Mas para mim, para facilitar, eu já pego ele, eu uso a parte que não atrai, eu uso a parte que repele, ó. Então ele está jogando indo para fora. Então esse aqui eu já sei que ele é sul também. Então eu já coloco ele nessa mesma posição, ó. Então, mas para quem quiser saber identificar o polo sul, é só usar uma bússola. Então a bússola ela vai apontar para a setinha aqui está apontando para o ímã. Ela está apontando para o... Então esse aqui é polo sul, porque essa setinha ela aponta para o norte geográfico da Terra, que na verdade é o polo sul magnético. Então aqui ela está apontando para o polo sul. Então esse polo aqui é polo sul. Então ele vai ficar mais ou menos assim. Eu vou fazer ele para gerar 14 volts, que fica mais fácil de controlar. Usa um transformador se quiser. E usa um inversor para controlar essa tensão, né?
Então, se quiser que fique em 60 Hz, como é 32 polos, ele vai rodar com 225 RPM. Aí ele vai ficar com 60 Hz. Esse aqui eu posso fazer ele para 220 direto para 127, mas é que fica difícil de controlar a velocidade dele para sair normal, 127 normal, porque como vai ser, o vento varia, né? Dificilmente vai conseguir, fica mais difícil de controlar. Então, por enquanto eu vou fazer a experiência nele com 14 volts. E fica fácil de modificar essas bobinas, e ele também pode ser modificado para trifásico. Para trifásico ele vai diminuir o número de polos, né? Para poder ele gerar com essa mesma quantidade, para poder ele gerar com 60 Hz, os RPM vai mudar, vai para mais de 500 RPM, já não fica muito bom. Então, como ele é para rodar com baixa rotação, então por enquanto eu vou fazer ele só monofásico mesmo. Então eu montei apenas uma bobina para ver quanto vai gerar em cada bobina. Então quem for montar, para ver quantas espiras vai conseguir com quantas espiras vai conseguir fazer, basta enrolar apenas uma bobina e rodar ele com a mão. Então aqui eu coloquei 152 espiras de fio 18. Aí com apenas 100 RPM consigo gerar meio volt numa bobina só. Como são 32 bobinas, com apenas 100 RPM vai gerar 16 volts. Então aqui como eu utilizei fio 18, se for aumentar os RPM para 200, 220 RPM, para ficar com 60 Hz, pode diminuir o número das espiras pela metade e engrossar o fio. Como é fio 18, pode usar fio 15. Vai aumentar a corrente. Aqui ele vai ficar com 7 amperes. Se aumentar o fio para fio 15, vai conseguir 14 amperes. Com 15, 16 volts mais ou menos. Porque aqui, ó, com apenas 100 RPM, eu vou pôr ele para girar e medir os RPMs e ao mesmo tempo ver se dá para pegar a tensão gerada aqui, né? Então está gerando meio volt com apenas 100 RPM. Como são 32 bobinas, 32 polos, nessa velocidade de 100 RPM vai gerar 16 volts. Então, se quiser deixar na frequência de 60 Hz, que nesse caso aí vai ser 200 RPM, 220 mais ou menos, pode-se diminuir o número de espiras, aí tem 150 espiras. Pode colocar metade das espiras e engrossar mais o fio. Aí é fio 18, pode-se usar fio 15, vai aumentar a corrente para 14 amperes, que do jeito que está aí dá 7 amperes, né? Então, se aumentar os RPM do jeito que está aí, ele vai gerar mais tensão ainda. Aí está gerando 1 volt.
150 RPM. Então com 150, 170 RPM vai gerar 32 volts, porque são 32 bobinas. Se eu afinar mais o fio e aumentar o número de espiras, pode gerar até 100 volts, 127 volts ou até mais. Só que aí o fio vai afinar mais, né? Para poder caber mais espiras. Então, para fazer essa bobina, ela tem que ser do mesmo tamanho do ímã. Aí faz um carretelzinho de madeira. Isso aqui é do centro. Fica o mesmo tamanho do ímã. Então, ela ficando do mesmo tamanho do ímã, ela vai ficar, enquanto um lado da bobina está passando no polo sul, o outro lado está passando no polo norte do outro ímã, tá vendo? É como os ímãs estão encostados, aí ele gera com facilidade. As bobinas têm que ser o mesmo tamanho do ímã. Então aqui é colocado 152 espiras. Esse fio aqui ele é mais escuro, é o esmalte dele que é escuro assim. A bobina fica bem certinha, ó, do tamanho do que é o ímã, a bobina fica. A mesma largura do ímã também. Então, como cada bobina gera 0,5 volts a 100 RPM, são 32 bobinas, né? Então 0,5 vezes 32 vai dar 16 volts. Isso a 100 RPM, né? As bobinas têm 152 espiras a um fio 18 AWG. Então eu já fiz aí todas as bobinas, ó. São 32 bobinas, já tem uma montada. Lá tem 31 bobinas. Então eu estou fazendo esses vídeos assim aos poucos, porque eu aproveito os dias que estou de folga, que estou sem trabalho aqui, não tem serviço, então eu aproveito para fazer esse projeto. Então agora eu já vou ter que dar uma parada, então é por isso que eu coloco os pedaços dos vídeos, porque para colocar ele completo, não sei se vai ser daqui um mês ou dois que eu vou terminar, né? Então agora eu vou ter que dar uma parada, porque já tem mais serviço. Então por isso que eu estou fazendo assim aos poucos e já colocando os vídeos, porque quem quiser fazer o projeto já começa a fazer. Então se eu deixar para publicar o vídeo todo de uma vez, além de ficar comprido, fica com mais de 1 hora de duração, e também vai demorar, porque quando chega serviço eu tenho que parar o projeto, né? Então, mas eu estou postando ele aos poucos, mas depois daqui uns 2 meses, quando eu publicar o último pedaço, eu vou fazer o vídeo um completo e publicar ele completo também, para quem quiser assistir ele completo em um vídeo só. Então no último vídeo que eu fizer, eu vou montar um completo também. Então, como agora eu vou ter que dar uma parada, não sei que dia eu vou poder postar os próximos vídeos. Então esse que já está aí, já dá para quem quiser começar o projeto já fazer, né?
Então já está montada as bobinas, são 32 bobinas, o mesmo tanto dos ímãs. Então as ligações delas, as interligações são todas em série. Aqui é um terminal, ó, que sai, que são 2 terminais, que é monofásico. Então o fim dessa bobina é ligado com o fim da outra. O início dessa com o início dessa, o fim com o fim, início com início. É bem simples a ligação. É do mesmo jeito que está ligado aí, ó. Aqui é aquele cabo 4, ó. Aí o fim dessa bobina aqui, ó, vai ligado com o fim dessa, o início dessa com o início dessa, e o fim dessa com o fim dessa, e assim por diante. É toda em série. Então no teste de geração de tensão, ele gera com muita facilidade e fica bem leve, sem carga, né? Ele só fica pesado quando se coloca carga. Mas começou a rodar, ele já começa a gerar, ó. Já está em 14 volts, ó, rodando bem devagar, ó. Se aumentar, ele gera mais, ó. Nessa velocidade já vai gerando 30 volts, ó. Então ele gera com muita facilidade. Então aqui ele gera corrente alternada. Se quiser usar assim para carregar a bateria, outra coisa, tem que fazer a retificação nele, né? Ele está quase parando e já está com 18 volts, ó. Então aqui eu estou ligando um transformador, ele entra a baixa tensão, 12, 30 até 50 volts. E aqui na saída consegue sair 110 volts. Modificando o transformador pode sair 220 e assim por diante. Então no teste do frequencímetro, rodando com a mão eu consigo girar ele até atingir uma frequência de 40 Hz mais ou menos. Então como eu falei, ele para 60 Hz tem que aumentar a velocidade para 200 ou 220, mais ou menos 220 RPM. Então com a mão talvez eu não consiga chegar nessa frequência, né? Mas vamos ver até onde chega, né? ...45 Hz, então falta pouco para chegar a 60 Hz. Se aumentar mais a velocidade, chega a 60 Hz. Aí teria que ser para teste ligado em um motor, outra coisa, mas pelo menos nós sabemos que no cálculo lá que eu fiz, para 60 Hz tem que ser mais 220 RPM, né? Essa aqui é uma lâmpada de 127 volts. Vou dar uma giradinha, uma pequena girada aqui só para ver a lâmpada acender, para ver que tem corrente, né? Então aqui é uma lâmpada compacta, como ela depende da frequência para funcionar corretamente, então ela vai ficar apenas piscando porque a frequência não atinge os 60 Hz, né? 50 ou 60 Hz.
Então ela atinge a luminosidade, mas não segura por causa da frequência. Teria que ter uma rotação de 210 RPMs, contínuo, sem variar a rotação, né? Então, rodando com a mão não consegue dar uma rotação normal. Então, aqui eu estou usando uma ponte retificadora e aqui uma lanterna de LEDs. Então, para iluminação, só esse aqui talvez dê para iluminar a casa toda, só com esse em baixa rotação. Então, para iluminação, com LED não precisa se preocupar com a frequência. Essa é a vantagem, já pode ligar direto, que ele já faz iluminação, né? Então, usa uma ponte retificadora assim, ó. É bom usar um capacitor com valor alto, que ele já segura um pouco da carga, evita muita variação, né? Também pode se usar para carregar uma bateria. Então, para quem quiser aumentar a potência do gerador desse assim, a ideia é empilhar vários aros desses e colocar mais ímãs em cada um. Aí coloca 3, 4, 5, quantos quiser, vai multiplicar a potência. Se esse aqui dá 200 watts, se colocar 5 desse, já vai dar 1000 watts, né? Então essa é só uma ideia, assim, ó, para a pessoa que quiser acoplar mais geradores em paralelo. Então, o que não pode é a pessoa com gerador, assim, um projetozinho que gastou 100, 200 reais, pessoa querer que esse projeto alimente a casa toda. Isso aí não existe, né? É só ver, por exemplo, as placas fotovoltaicas, né? A energia por placa solar. O custo dela para alimentar uma residência gira em torno de 30 mil reais. Por quê? Porque uma placa só ela pode dar 200 watts, então vai ligar várias placas, são muitas placas, além dos outros equipamentos. Então fica em torno de 30 mil reais para alimentar uma casa de porte médio, né? É que às vezes a pessoa no YouTube vê uns projetozinhos assim, eu não estou falando esse meu ou outro projeto qualquer. Se esse projeto funcionou, mesmo que seja baixa potência, é só ligar vários deles. No caso, para iluminação, liga vários, então a pessoa consegue pelo menos a iluminação na residência, né? O que não pode é que ver um projetozinho desse pequeno e querer alimentar a casa toda, né? Isso aí não existe. Então é só multiplicar, fazer mais outros geradores desses e ligar, ou ligar junto ou em separado, né? Então aqui eu já dei uma cara nova para o gerador, dei uma modificada. As bobinas eu coloquei individual nessas peças aqui de madeira e com regulagem, para aproximar ao máximo, aproximar do ímã. Então tem muitos falando se não pode engrossar o fio, usar o fio, no caso o anterior que eu fiz era com fio 18. Então esse aqui eu modifiquei. Estou usando fio 20 e aumentei mais as espiras. Então ele já gera com 70 RPM, já gera 14 volts até 17 volts. Com a pequena velocidade. Então na verdade esse aqui eu vou usar ele em iluminação. Então perguntaram se não podia usar o fio grosso e as mesmas espiras. O problema é que a bobina fica muito grande. Então o ideal é que as bobinas fiquem da mesma largura do ímã, mais ou menos, ó. Se for mais, pouca coisa, porque o que o ímã, as linhas de força, ela sai fora do ímã, mas ela já volta para o próximo polo. Se aqui for o polo norte, então as linhas de força vai sair aqui
Então, mais ou menos com a mesma largura que é o ímã, ela sai fora aqui, mas já começa a voltar para o polo seguinte, ou para o polo sul. Então, se fizer a bobina grande que ela vier aqui, a linha de força não vai alcançar e a bobina vai ficar perdida, né? Por isso que tem que ser mais ou menos o mesmo tamanho, a mesma largura do ímã. Então ele agora ficou mais caprichado. Então eu vou usar ele nessas luminárias aqui, ó. Então eu calculei a potência, dá para usar 10 luminárias dessa. Que essa aqui tem um consumo de 40 centésimos de amperes. Então para usar essas luminárias tem que usar um regulador de tensão. Para quem não quiser montar, basta comprar esse aqui que vem, que é para usar naquela tomada de carro de 12 volts, que vai dar, só que esse aqui dá 1 ampere e pouco. Esse aqui mesmo, ó, dá 1,5, só que ele regula de 12 volts. Ele vai de 12 a 24 volts. E a corrente dele é 1,5. É 1.500 mA que dá 1,5 ampere, né? Então, para carregar, como ele carrega com baixa corrente, dá para usar vários carregadores. Então, é só usar o carregador aqui, ó. O carregador dessas luminárias. Pode-se ligar vários carregadores em paralelo. Então, para quem quiser, pode montar com o regulador. O regulador de tensão para 5 volts é 7805, só que ele vai só até 1 ampere. Então, o bom é conseguir um regulador com corrente maior. Aí eu tenho já esses aqui já pronto, então eu vou montar esses aqui, ó. Isso aqui eu já montei, ó. Primeiro tem que retificar, ó. Depois é que eu vou montar tudo certinho na caixinha. Então aqui eu já carreguei até o celular. Eu usei, tem uma tomada USB, ó. Aí pode entrar mais de 12 volts, 17, então ele regula para 5 volts, só sai 5 volts. Que é para não queimar essa lâmpada aqui. Aqui eu já consegui queimar uma, eu liguei direto no gerador e rodei a mais do que o normal e acabei queimando uma luminária dessa, né? Mas essa aqui está boa. Então aqui só sai 5 volts, aí não tem o perigo de queimar, ó. Aqui é o cabo USB, ó, lá onde sai do regulador de tensão, que é esse aqui. Esse aqui é o que liga na tomada do carro e sai só 5 volts, que é para carregar celular, câmera fotográfica. Então podia usar ele direto, só que ele fica piscando e às vezes falta vento. Então utilizando a bateria para carregar a bateria e a bateria alimentar a luminária, mesmo que falte vento, essa bateria aqui ela dura, com todos os LEDs ligados, dura 4 horas. E se colocar na parte econômica, ele vai durar até 8 horas. Então é melhor usar uma bateria dessa para ele ficar carregando e estabiliza a iluminação, né?
Então aqui eu já estou rodando o gerador bem devagarinho. Já está conseguindo sair sair mais de 12 volts. Aí como o regulador regula para 5 volts. Aí não tem perigo de queimar a luminária porque só sai 5 volts, sai regulado, né? Então só basta comprar isso aqui. Esse aqui eu comprei, acho que foi R$20 esse daqui. Tem uns que é com mais capacidade, tem umas tomadas, várias tomadas. Então esse aqui ele vem pronto para ligar em 110 e 220 volts, mas é só tirar fora a parte de corrente alternada e vai usar só a bateria e a luminária para carregar. Então só lembrando que esse regulador aqui ele sai 5 volts porque essas baterias aqui é de 4,5 a 5 volts. Por isso que usa esse aqui para sair apenas 5 volts, que aí vai estabilizar em 5 volts. Mesmo que entre 12, 14, 17, 20 volts lá, só vai sair 5 volts aqui. Mas para quem quiser estabilizar em 12 volts, é só usar o regulador 12 volts. Tem o 7812, que é para 12 volts, só que para corrente baixa, né? Para for usar corrente maior, pode usar um regulador 12 volts que seja com mais corrente, né? Então a vantagem de usar o regulador é que a tensão não vai passar disso aqui na saída, depois de retificado, né? Então, usando depois do regulador, só vai ficar, mesmo que entre 17 volts aqui, só vai sair 12 volts. É como o caso desse aqui. Esse aqui sai 5 volts, mas se usando um regulador 7812, vai sair 12 volts para alimentar outras coisas que precisa de regular, né? Então esse aqui ele ficou bem sensível, já começa a rodar bem devagarinho, já vai acender a luzinha aqui, ó. Então eu já montei o gerador nas pás eólicas. Aqui ele fica por baixo do telhado, para proteção da chuva, né? Então aqui fica por trás da minha oficina. Minha oficina é no fundo da garagem, então eu tenho essa pequena cobertura aqui. Então eu montei ele aqui. Então o eixo passa pelo telhado, aí tem a proteção da chuva. Aquele cano de PVC lá é para proteger da chuva. Então só com essa baixa RPM ele já está gerando lá. Aqui eu fiz um painelzinho para colocar os componentes eletrônicos e as baterias. Então esse fio aqui ele vem lá do gerador, passa pela parede.
Ele vem lá de fora do gerador. Aí vai entrar nessa caixinha aqui, ó. Essa aqui é uma caixinha simples de plástico. É aquelas caixas organizadoras para colocar parafuso, essas coisas, né? Então aqui coube certinho as baterias. Então aqui, como entra corrente alternada, aqui tem o retificador com capacitor e aqui é o regulador de tensão. Esse LEDzinho aceso está indicando que o gerador está gerando. Então, como tem vento, está rodando lá o gerador. Aí aqui já entra nas baterias para carregar as baterias. E aqui sai para as lâmpadazinhas. Como eu falei, dá para montar até 10 luminárias dessa. Então eu montei apenas 3 para só fazer a demonstração, mas funciona com até 10, né? A corrente que ele gera, né? Então aqui ficou bem organizado o painel. Vendo que ele, como está ventando, ele continua gerando. É pouco tempo ele para. Então aqui eu coloquei a chavezinha para acender as lâmpadas. A bateria não está totalmente carregada, porque eu descarreguei ela totalmente, já para ver o funcionamento se consegue carregar. E dentro do tempo começou a ventar muito hoje, né? Os ventos foi pouco ontem. Mas ela não está totalmente carregada, mas já está acendendo bem, a lâmpada não fica variando. Quando não está carregada, a luminosidade vem apenas do gerador, aí fica variando por causa que o gerador fica variando lá. Mas já funcionou perfeitamente. Então aqui eu montei o esquemazinho para quem quiser fazer igual. Aqui nós temos as pás eólicas, aqui embaixo o gerador. Aí sai a tensão alternada aqui e entra no retificador. Tem um retificador e tem um capacitor. Esse capacitor é de acordo a corrente. É 1000 microfarad para cada 1 ampere. Então para cada 1 ampere é 1000 microfarad. Tem que ter atenção também com a tensão de trabalho do capacitor. Como esse gerador, aqui ele entra sem a regulagem de tensão, então ele pode gerar de 0 até 30 volts. Então é bom conseguir um capacitor de 50 volts. De 25 já é bom, mas se arrumar o de 50 volts é melhor ainda, né? Então depois de sair retificado a tensão, aqui já vai sair corrente contínua. Aí vai entrar no regulador de tensão. Esse regulador de tensão pode ser de 5 volts ou 12 volts. No meu caso aqui, como eu estou usando essas luminárias, que as baterias são de 4 volts e meio, eu estou usando o regulador de tensão de 5 volts. Mas pode ser o de 12. No Mercado Livre tem uns reguladores que tem corrente até para 10 amperes. Pode pesquisar lá que tem os reguladores. Ele custa em média R$40. Então ele já vem pronto. E quem tiver habilidade já pode montar o regulador de tensão, né? Então depois do regulador tem que colocar esse diodo aqui, ó, entre o regulador e as baterias. Esse regulador é para evitar que a corrente da bateria retorne, porque se não colocar esse diodo, esse LEDzinho do gerador que tem aqui, ele vai ficar acendendo, mesmo que o gerador não estiver gerando, tem retorno da corrente da bateria, vai ficar acendendo o LED, né? Então colocando esse diodo, o LEDzinho só vai acender quando o gerador estiver gerando. Por isso que tem que ter esse diodo. E aqui depois tem as ligações das baterias. No meu caso aqui eu coloquei elas todas em paralelo. Então já vai carregar todas de uma vez. Nesse caso aqui, para carregar em paralelo, vai demorar mais a carregar. Só que carrega todas de uma vez, né? Pode colocar para carregar também em série.
Em série já pode usar tensão maior para carregar, porque 3 vezes 4 já vai dar 12 volts, né? Vai dar mais de 12 volts as baterias em série, né? Mas aqui, como para ligar nas luminárias, eu já usei ela em paralelo, então eu fiz para carregar em paralelo. Então, em apenas foi um dia de vento bom, já carregou quase praticamente, porque eu tinha deixado elas todas descarregadas para fazer o teste e ver se o gerador ia dar conta. E em apenas um dia de vento já deixou quase totalmente carregado. Então esse diodo ele é colocado aqui, ó, depois do regulador de tensão, antes da bateria. Se não fizer assim, vai ter retorno de corrente da bateria. Igual está aqui, ó, o diodo está ali, ó, indo lá para o positivo. O diodo está aqui indo para o positivo. Então, se não tiver esse diodo ligado direto, esse LED vai ficar acendendo com a corrente da bateria. Mas pode ver que ele está variando, ó, indicando que a corrente está vindo do gerador e não da bateria. Ele está piscando um pouquinho. Então aqui eu mudei o gerador para dentro da oficina, mudei a turbina eólica também. Então aqui eu coloquei dentro da oficina, ó, o eixo vem lá de cima da turbina eólica. Então esse eixo aí ele é um cano de 20 milímetros. Aí como é comprido a distância, eu deixei ele flexível, tipo junta universal, ó. Tem mais ou menos 3 emendas, aí ele fica flexível, para evitar de ficar forçando no eixo, né? Então eu fiz mais esse vídeo para poder mostrar o rendimento das bobinas que eu modifiquei, né? Como eu falei, as primeiras bobinas ela era assim pequena, do tamanho do ímã, mesma medida do ímã. Então já muita gente fala que prejudica porque as linhas de força passam pela parte de cima também das cabeças das bobinas, né? Como eu achei também que podia prejudicar, então eu fiz esses modelos, esse modelo aqui, ó, retangular, para poder as cabeças ficar fora do ímã, mas não influiu em nada, só gasta mais material. Então quem for fazer pode fazer essa redonda, porque é o mesmo rendimento, não tem diferença nenhuma no rendimento. Então, o rendimento que a pessoa consegue é engrossar mais o fio, ó. Vai ficar com menos espira porque o fio é mais grosso, mas vai conseguir mais corrente. Então vai precisar de mais rotação para poder gerar a mesma tensão que se fosse feito com um fio mais fino, né? Mas o tamanho da bobina não influencia de maneira nenhuma, é o mesmo rendimento. Então agora, como ele está quase parado, aqui agora há pouco ele estava acendendo, estava gerando. Na verdade, essa lâmpada ela tem que ficar ligada numa bateria para poder o gerador carregar a bateria. Então eu liguei aqui só para mostrar que ele está gerando, né? Então aqui nesse local que ele está aqui, dentro da oficina, posso testar vários geradores. Já estou com um projeto de outro gerador diferente. Então esse aqui eu já vou encostar ele e vou partir para outro gerador diferente, né? Então eu vou testar eles nesse próprio local aqui onde está a turbina eólica, né?